Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso básico Python para análise de dados. E aqui nós vamos estar adentrando no capítulo 5, onde nós vamos estar trabalhando com strings. Aqui eu botei um pequeno textozinho, né, o que vem a são string, né, mais tecnicamente. A gente até já trabalhou, né, com strings nos vídeos passados, né, quando falamos da função print, né, tinha lá muitas strings, mas a gente não sabe o que é esse objeto ainda, ou pelo menos não sabe as potencialidades que tem, né, esse objeto, né, o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode manipular e trabalhar com string. Então, um string, né, é uma sequência de caracteres que pode incluir letras, números, símbolos e espaços em branco. As strings são comumente usadas em programação para armazenar e manipular dados textuais como nomes, endereços, senhas, mensagens e muito mais. Elas podem ser criadas usando aspas simples ou duplas em torno do texto, e muitas linguagens de programação oferecem uma série de funções e métodos para trabalhar com string, como concatenação, substituição, formatação e validação. Além disso, as strings podem ser comparadas e ordenadas de várias maneiras, tornando-as uma ferramenta, né, poderosa para muitas aplicações. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu vou estar falando sobre alguns exemplos iniciais, né, e também sobre a concatenação. E nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre a indexação, que é algo muito importante, uma funcionalidade bem interessante aí, né, e também como manipular string, né, por meio de algumas funções nativas, né, do Jupyter. Né, são aquelas funções que você não vai precisar instalar módulo nenhum, já vem pré-configurado, é só você digitar a função lá e pronto. Tá certo? Então, gente, o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo inicial, né, nessa primeira célula, que é uma string composta por uma única palavra, professor. Por ser uma string, ela tem que estar o quê? Entre aspas, como colocado aqui, simples ou duplo. Eu vou executar essa célula aqui e vai gerar essa saída aqui. Out1 gerou a saída professor, igualzinho está aqui em cima. Se eu não tivesse colocado entre aspas, se tivesse só colocado assim, ó, professor e executado, ia dar erro, porque ele entende isso aqui como uma certa variável que ia receber algo, mas não recebeu. Né? Normalmente quando a gente bota fora de aspas, a gente vai ter o nome da variável, que seria esse professor, igual, aí ele ia receber algum dado. Tá certo? Então vou recortar aqui, eu não preciso dessa célula, mas é só para mostrar que você pode ir fazendo seus testes aí, vendo o que dá errado, o que muda, né? Se você mudar aqui, por exemplo, para professor por outra, vai mudar também. Então veja tudo isso aí. Não tenha dúvidas, certo? Brinque um bocado agora no começo. Então, essa palavra professor aqui, ela foi colocada solta. Tá certo? Além disso, no Jupyter eu até consigo ver essa saída, mas existem outras linguagens de programação. Para eu ver uma saída, eu preciso imprimir essa variável. E além disso, se eu quiser usar ela no futuro, eu preciso armazená-la. Então, aqui eu coloquei, né, a variável profissão, nome, idade e idade 1. Depois eu vou explicar qual é dessa idade 1 aqui, né, para receber strings. Né, e também aqui um dado inteiro. Né, então, profissão vai receber a palavra professor, a variável nome vai receber o nome Alan de Souza Soares, e a variável idade vai receber a idade de 39 anos, só que ou 39, só está aqui, né? Só que entendido como string, não como número inteiro. Tá certo? E aqui a idade 1 vai receber o número inteiro 39. No final do vídeo tem um exemplinho que eu vou mostrar que faz toda a diferença o tipo de variável. Tá certo? Aí, para eu colocar isso no sistema, essas variáveis aqui no sistema, né, incorporadas aí à memória, eu preciso executar aqui. Ó. Tá, executei, apareceu aqui um 3, foi executado. O que acontece? Para eu saber que está na memória, eu posso imprimir, consultar essas variáveis. Aqui tem o comando print. Print profissão, print nome, print idade 1. E aí, quando você olha aqui, a variável profissão impressa deu aqui professor, mas não teve entre aspas. Por quê? Porque essas aspas aqui são só estruturas, né, digamos assim, uma funcionalidade para você reconhecer o que está dentro delas como um string. Então, quando eu peço para imprimir a variável profissão, ele vai entender que as aspas são só um suporte. E vai imprimir aqui professor sem aspas. A mesma coisa com Alan e com os dois 39. Principalmente o primeiro que está entre aspas. O segundo não está. Só que aí você fala, professor, mas esses dois 39 aqui, eles não representam o mesmo objeto? Não, vai ter diferença. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Aí, se a gente quiser saber que tipo de objeto uma variável a gente pode usar a função tape. Certo? Eu já falei dela em outros vídeos, vem sempre utilizando, né? Porque às vezes a gente tem lá uma saída e a gente quer entender. Pô, aquela saída é o quê? É uma string? É um inteiro? É um float?
é uma matriz, o que é aquilo ali? É uma lista, né? Então a gente vai ter vários tipos de estruturas, né? E é importante a gente entender bem que estrutura é aquela para não gerar problemas, tá certo? Ou saídas incorretas ou até mesmo erros, né? Então aí eu vou consultar o tipo de variável aqui, né? Imprimir elas em tela. Então as três primeiras, profissão, nome e idade, tá aqui, né? Elas são variáveis do tipo string, que recebe o prefixo str aqui, né? A classe ou o tipo delas, né, são strings. E a última, que é a idade 1, tá aqui, ó, ela é um inteiro. Tá certo? Então, se você quiser consultar o tipo de variável, é só botar a função temp. Aí, para você ver isso impresso em tela, print. No Jupyter não precisaria do print, só que eu estou usando aqui por uma questão que se você for mudar para outra linguagem, você, né, vai precisar desse print toda hora que você quiser consultar algo em tela. Beleza? E aí uma coisa interessante, né, a primeira operação que a gente costuma fazer com string é a concatenação, que é a junção, né, de strings. Então nesse caso aqui eu botei um primeiro exemplo usando as variáveis que foram armazenadas aqui acima, né, no caso a variável profissão, nome e idade. Então eu vou concatená-las, né, e vou imprimir o resultado. Então, vamos lá. Alan de Souza Soares, que é o nome, foi concatenado com a profissão, que é professor, e com a idade, que é 39. Só que aí você fala, pô, formatação ruim, velho, porque o nome sai colado com a profissão, que sai colado com a idade. E você pode manipular isso, né? Aqui, se você colocar um mais extra aqui e botar entre esses dois símbolos aqui uma vírgula e um espaço em branco, você vai ter o quê? Um espaçamento entre a palavra Alan, né, o nome Alan de Souza Soares e a profissão professor. Né? Assim como, da mesma forma, idade aqui. Ó. Então, vamos executar essa célula. Saiu Alan de Souza Soares, vírgula, professor, vírgula, 39. Observe que tudo é levado em conta no string. Ó. Se eu apagar aqui o espaço, ó, e executar, ó, aqui tem um espaçozinho, tá vendo? O espaço agora sumiu, a vírgula ficou junta. Em muitos arquivos não tem esse espaço, que é o tipo CSV, a gente vai trabalhar com ele mais à frente. Tá certo? A gente vai botar só a vírgula mesmo. Eu poderia também mudar o objeto aqui, ó, para o símbolo, né? Para uma barra, ó, executando, dá isso aqui, ó, Alan Souza Soares barra, professor barra 39. Voltando ao normal aqui, para a gente não alterar essa que já estava. Vamos executar aqui, ó. Pronto. Certo? E aí a gente também pode fazer a concatenação saltando linhas. Observe que aqui eu imprimi as 4 variáveis, uma em cada linha, né? Só que eu usei 4 comandos print. Aqui eu posso fazer isso usando só um. Então eu vou usar esse comando aqui, ó, entre aspas, eu vou botar barra N, então ele vai entender que vai se saltar a linha. Claro que eu vou ter que concatenar esse salto de linhas, né, com as variáveis nome e profissão. Então é feito dessa forma aqui, ó. Então eu vou rodar aqui, ó. Alan de Souza Soares, professor. De outra forma eu teria que botar o quê? Nome, print nome e print profissão. Sairia do mesmo jeito aqui. Só que aqui, nesse caso, eu só usei a função print uma vez. Então, de certa forma, foi mais econômico, né, em termos computacionais. Vamos pensar assim. Tá certo? E aí, gente, temos uma observação interessante aqui. A gente tem uma ferramenta que é possível repetir uma string, né, que é multiplicá-la, entre aspas, né, a gente bota asterisco e a quantidade, né, o inteiro que a gente quer, a quantidade de vezes que ela quer que apareça. Então aqui, profissão vezes 2, idade vezes 3, note que é idade e não idade 1. Quem é a idade? É essa variável aqui, ó, 39. Certo? E aqui, idade vezes 3, vamos executar isso aqui, ó. Professor, professor, repetiu 2 vezes, e idade vezes 3 foi 39, 39, 39. Então, muito cuidado com o tipo de variável. Por quê? Porque se eu botasse idade 1 vezes 3, não ia sair 39, 39, 39. Por quê? Porque idade 1 é entendida como um inteiro e não como um string, como era de cima. Então, se eu executar aqui, ó, vai dar 117, que é exatamente 39 vezes 3. Então, muito cuidado aí, quando eu, né, ao pensar essas duas coisas como uma mesma estrutura, elas não são. E a prova disso está aqui, ó. Idade vezes 3 e idade 1 vezes 3 deram respostas o quê? Diferentes. Tá certo? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários, tá certo? Espero vocês no próximo. Fui.